Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nas últimas aulas, que nós estávamos discutindo aqui, o período chamado de Reforma Protestante. Então, nós falamos um pouquinho da Reforma, a partir da visão de Martinho Lutero, e nós vimos a Reforma a partir do João Calvino e também do Henrique VIII. Bem, então, com esse crescente desses movimentos protestantes, então a Igreja Católica ela começa a perder os seus espaços, e quando a Igreja Católica ela começa a perder esses seus espaços, então ela vai começar a criar, mecanismos e ferramentas para poder tentar barrar esse avanço do protestantismo. E esse período ele vai ser conhecido como o movimento da Contra-Reforma. Então, e o tema de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre esses movimentos e como esses movimentos eles vão ser muito importantes, para nós compreendermos, a partir desses movimentos, a base, que vai levar a catequese dos índios entre a expansão, do catolicismo no Novo Mundo. Então, quando nós falamos em reforma protestante, então a reforma protestante foi uma resposta, de uma certa forma, aos abusos da igreja, e a igreja, para não perder o seu apoio, a igreja vai começar a abrir um pouco mais, as possibilidades de reforma dentro do seu modelo, que era aplicado dentro daquela realidade. Então, quando nós falamos em reforma protestante 3, a contra-reforma, então quais foram as mudanças que a Igreja Católica vai iniciar para tentar combater o avanço, da Igreja protestante entre o século XIV, XV e XVI? Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui da contextualização. Então, a Contra-Reforma, ela tem início em no caso, a Contra-Reforma, ou Reforma da Igreja Católica, é um movimento criado pela Igreja, a partir de 1545, que, segundo alguns autores, teria sido uma resposta à Reforma Protestante de 1517, iniciada por Martinho Lutero. Bem, então, em 1545, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento, então estabelecendo, entre outras medidas, a retomada do Tribunal dos Santos Ofícios e a criação do Index Laburium Prohibitorio, Prohibitorium, na questão com uma relação dos livros proibidos pela Igreja Católica e o incentivo da catequese aos povos do Novo Mundo, com a criação de novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus. Então, outras medidas incluíram a realização a reafirmação da autoridade papal e a manutenção do celibato eclesiástico, e a reforma das ordens religiosas e a edição do catecismo tridentino, reforma instituições de seminários e universidades e a suspensão dos abusos envolvendo indulgências e a adoção da Vulgata como tradução oficial da Bíblia. Então, como uma forma de resposta à reforma protestante, a Igreja Católica ela vai iniciar esse processo de flexibilizar a sua conduta. Isso é um ponto importante para nós entendermos esse período. Nós vamos discutir cada ponto desse um pouquinho mais para frente. Então, no caso, a reforma. Então, de acordo com o Edward MacBoom, então o Renascimento foi acompanhado por outro movimento, a Reforma. Então, esse movimento compreendeu duas fases principais da Revolução Protestante ou Reforma Protestante, que irrompeu em 1517 e levou a maioria da parte da Europa ao setentrional, ao separar-se da Igreja Romana, e a Reforma Católica, que alcançou seu auge em 1556. Embora a última não seja qualificada de revolução, na verdade foi quase todos os sentidos do termo, pois pareceu que enfrentou uma alteração profunda de alguns dos característicos mais notáveis do catolicismo na Idade Média. Então, os acontecimentos reformistas foram o quinto do Concílio de Latrão e o Sermão Reformista de John Colet, publicação do Concílio da Emenda Eclesiásticas de Gasparo, de Contério e a fundação do Oratório do Amor Divino. Então, no caso da Igreja Católica, ela tem essa intenção de promover mudanças para, de uma certa forma ou de outra, deter o avanço da reforma protestante dentro da sua realidade. Então, para MacBoom, então professor de História da Universidade de Rutgers,
né, a Contra-Reforma não seria propriamente um movimento da Igreja Católica de reação à contestação iniciada por Martim Lutero. Então, segundo esse pensador, a Revolução Protestante foi apenas uma fase de grande movimento denominado como Reforma, e a outra fase foi a Reforma Católica. Para Burns, né, então, os estudos recentes mostram que os primórdios do movimento reformista católico foram em toda a independência da Revolução Protestante. Né? Então, no caso, a Igreja Católica, né, ela começa a se movimentar para, de uma certa forma ou de outra, né, resolver os problemas, né, que mantinham a Igreja Católica numa certa amarra aos dogmas, né, que era imposto por ela durante séculos, principalmente durante a Idade Média. Então, no caso, o Daniel Hopes, da Academia Francesa, nega a existência de uma relação de causa e efeito entre a reforma protestante e a reforma católica. Então, nem a ordem cronológica, nem a ordem lógica temos direito de falar de contra-reforma, para caracterizar esse salto gigantesco, esse admirável esforço de rejuvenescimento ao mesmo tempo de reorganização que há cerca de 30 anos deu à Igreja um rosto novo. Se cronologicamente a reforma católica não é uma contra-reforma, também não é o processo do seu desenvolvimento. Então, historiadores, né, eles começam a trabalhar que a reforma católica ela foi uma forma de você, né, mudar o cenário, a política da igreja dentro daquela realidade. Então, a igreja ela precisava de um novo modelo, e esse modelo é um ponto essencial para nós compreendermos, né, como a igreja católica ela vai se transformar a partir dessas novas necessidades. Bem, então o Daniel Hopes ele afirma que o capitão Inácio de Loyola, ferido em Pamplona, não escreveu nenhum tratado sobre a estratégia antiherética, mas o exército, né, os exercícios espirituais. E nem foi o ódio contra a tese luterana, mas o amor a Deus que iluminou o rosto de São Caetano, né, diante do presépio de Santa Maria Maggiore, né, na noite do Natal de 1517. Então, no caso, afirma que a maioria dos historiógrafos católicos e protestantes hoje, né, distingue claramente a reforma católica de contra-reforma. Então, a primeira delas, no final do século XIX, foi o protesto de Maury Bruncher. Então, no caso, né, eles vão começar, de uma certa forma ou de outra, a distinguir a reforma católica de uma contra-reforma. Que, na verdade, segundo eles, não houve esse movimento, mas sim uma adaptação dos dogmas presentes na Igreja Católica. Bem, então, quando a gente fala em advento, né, da Contra-Reforma, então o início da Contra-Reforma, então, em decadência, né, a Reforma Protestante, o mundo cristão ocidental, né, até então hegemonicamente católico, viu-se dividido entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Então, esses não mais alinhados a diretrizes da Santa Sé. Então, em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Então, abusos que a sua concessão, né, a Saxônia, né, no caso, principalmente envolvendo o pagamento da agressiva, né, de John Texcan, então teria provocado Martim Lutero para escrever as 95 teses. Seria, inclusive, punido pelo Papa Leão X por seus sermões, que iam além do ensinamento reais sobre as indulgências. Então, no caso, as indulgências, né, foi uma questão voltada pelo pagamento, né, para a reforma da igreja, mas isso, né, nós vamos ver de outras formas, né, com o passar do tempo. Bem, então, embora Lutero não negasse o direito da igreja em conceder perdão e penitência, ele não acreditava dar esmola seria uma boa ação, mas um ato que semelhante à compra do perdão, né, por penas, né, temporais. Então, posteriormente, as críticas de Lutero se direcionavam para um campo teológico mais amplo, tais como os sacramentos, a liturgia, o pecado original e outros temas. E em 1519, Lutero foi acusado de heresia, né, pelo qual tinha publicado os seus autores eclesiásticos, né, exigiram que ele se retratasse. E em 1520, o Papa condenou alguns dos principais pontos da nova doutrina por meio da bula, né, Exsurge Domini, que exigiu que Lutero se retratasse em prazo de 70 dias, fato que não aconteceu. Né? Então, o prazo final, né, Lutero queimou a cópia da bula, justamente pelo código direto, né, canônico.
Então, no caso, o Lutero, ele vai aproveitar o seu apoio pelos príncipes prussianos para ele continuar, né, a sua profecia de fé. E isso é um ponto determinante para nós compreendermos aquela realidade. Bem, então todas as regiões que estavam insatisfeitas com a tradição católica no Ocidente passaram a ser designadas, né, de igreja protestante, pois a dieta de Homos, né, então no caso os príncipes alemães, né, protestaram para o imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico permitisse que ele professasse sua fé. E o movimento luterano recebeu grande apoio, especialmente dos príncipes da pequena nobreza, que expropriaram as terras e as demais riquezas da Igreja Católica. E isso é um ponto essencial para nós entendermos aquela... né? Então, esse é um ponto essencial para nós compreendermos aquela realidade, né, que estava sendo implantada ali naquele momento. Oi, bom dia. Oi, quem está falando? Desculpa. Tudo, Cida. Tudo. Olha, sinceramente, não. Uhum. Tá, tá bom, pode deixar. Tá, obrigado. Tá tudo bem. Tá, tá bom, obrigado. Pode deixar. Tchau, tchau. Então, né? Então, voltando aqui. Então, no caso, a Igreja Católica, ela vai receber o apoio, né, principalmente dos príncipes das pequenas nobrezas, que pretendiam expropriar as riquezas da Igreja Católica, né, para os seus bens próximos. E isso vai fazer com que a Igreja Católica ela tivesse uma resposta, né, à altura dentro dessa realidade. Bem, então a resposta católica. Então, segundo o Daniel Hopes, já não era a segunda metade do século XV, tudo que havia de mais representativo entre católicos, todos os que tinham verdadeiramente a consciência da situação, reclamavam a reforma, por vez num tom de violência feroz e mais frequentemente como um ato de fé e destino eterno da Ecclesia Master. Então, no caso, né, quando nós falamos em reforma, né, ela era extremamente necessária, mas, segundo esse historiador, foi feita de forma, né, violenta e de forma desproporcional da sua força. E isso vai gerar vários conflitos, né, que vai resultar a separação da Igreja Católica da Igreja Protestante. Bem, então a Alemanha descartava que Nicolau Cusa, né, mas a Espanha foi, né, ela se sobressaiu-se como vanguarda da reforma, né, católica em fins do século XV. Então, os reis católicos consideraram a reforma eclesiástica como uma parte essencial para a restauração do Estado e norteando a sua política. Então, o cardeal de Cisneros, né, com a aprovação da monarquia, reformou os franciscanos de São Pedro de Alcântara, vida monástica, em especial de, né, benetinos naquele país. Então, a reforma dentro da Espanha ela vai ganhar um pouco mais de notoriedade por conta do apoio da monarquia. Isso é um ponto essencial de nós, né, estamos entendendo. Bem, então, a Universidade de Alcântara, né, fundada pelo cardeal Francisco de Cisneiro, né, foi grande centro de estudo teológico e humanístico e fez publicar a célebre Bíblia Poliglota Computense, com 6 volumes em 1517, editado em hebraico, latim e grego. Então, a Igreja Espanhola, na primeira década do século XVI, era, sem dúvida, o maior nível de espiritual e científico do continente. Então, a obra da renovação espiritual do clero e do povo, levava a efeitos por São João de Ávila, constituiu um capítulo à parte da história religiosa do século XVI. Então, no caso, né, a reforma protestante, né, a reforma protestante ela vai obrigar a igreja, né, de uma certa forma ou de outra, a criar mecanismos para barrar esse avanço. E a Espanha foi o celeiro dessas formas, né, dessa tentativa de barrar esses avanços.
Bem, então, a Santa Teresa de Ávila reformou a Ordem dos Carmelos, né, em São João da Cruz, estendeu a reforma aos frades carmelitas. Então, foram reformadas nessa época a antiga ordem religiosa, como o dos, dos beneditianos, né, no caso da consagração de São Mauro da França, e João Batista, da Catedral de Notre-Dame. Então, os trapistas, né, no caso augustinianos, foram reformados por Pedro Fouet. Então, no caso, essa reforma vai gerar cada vez mais impacto dentro daquela realidade. E, né, então, as ordens religiosas. Então, além do Concílio de Trento, o segundo fator da verdadeira reforma católica foi as ordens da congregação religiosa. Então, o período quinhentistas viu surgir uma florência da congregação religiosa, como muitos cooperaram para o sucesso da reforma. Então, aqueles movimentos vão começar a surgir efeito dentro daquela realidade. Então, o mais importante, né, fundamentação da igreja, no entanto, no século foi a Companhia de Jesus de Santo Loyola, que seus membros não viveriam, né, uma vida monástica, mas não rezariam as horas junto com o coro. Alguns escandalizou alguns membros da Cúria Romana aos 3 votos clássicos da pobreza, a castidade e a obediência acrescentariam o que estar, né, à disposição do Papa. Então, a ordem foi aprovada pelo Papa, né, Paulo III em 25 de setembro de 1540, pela bula, né, Regime Militantes, né, Ecclesiae. Então, quando o seu fundador morreu, esta ordem contava com mais de 1.000 membros, no século, né, meio século depois, 13 mil membros. Então, os jesuítas, né, prestaram mais relevante serviço ao pontificado no trabalho da reforma católica com as suas missões e a forma do clero e o exercício espiritual da educação da juventude e a propagação da fé católica no ensino de sua doutrina. Então, a Companhia de Jesus ela tinha um fundamento muito importante para a catequização dos novos povos. Isso é um ponto essencial para nós entendermos aquela realidade. Então, Francisco Xavier, um jesuíta, em poucos anos esteve na Índia, na Malaya e no Japão e converteu dezenas de milhares de pagãos. Em sua passagem surgiam novas comunidades cristãs, segundo Burns, né? Então, deve-se a uma grande parte do trabalho da Companhia de Jesus o fato da Igreja Católica ter recuperado muito das suas forças em respeito pela seção protestante. Então, no caso, a igreja no século XVI e século XVIII, muito ficou a dever pela Companhia de Jesus, especialmente pela remência, né, pela Westfália, pela Baviera e pela Áustria. Então, os jesuítas, além de alcançaram grandes prestígios nas universidades, a mais famosa pela Universidade, né, de Ingolstadt, então dirigiram-se diversas outras escolas superiores, cuja frequência diminuiu durante a Guerra dos 30 Anos. Então, né, assim, os jesuítas, eles contribuíram e muito para a ascensão da Igreja Católica, mas muito pouco é adicionado a ela esse fator. Bem, então, também na Itália, dava-se a inquietação por uma renovação cristã desde o início do século XVI. Um grupo de clérigos fervorosos vinha trabalhando para tornar os sacerdotes da igreja mais dignos da missão que lhe é dada, né, que lhe cabia. Ali surgia a ordem dos Teatinos, em 1524, o Austero e os Ascéticos, fundado pelos cardeais Caetano de Tienes e Canfa e Carafa. Né? Dentre destas ordens, né, destacaria também Santo André Ávilo, né, que pelo seu zelo receberia encargos reformadores, né, dentre eles a reforma e os costumes dos mosteiros femininos, né, no caso de Santo Arcângelo ou Baiano. Então, no caso, né, a reforma vai ganhando esses critérios. Então, também dessa época, né, a ordem dos Barnabitas, então, do Claustro de São Bernabé, então, fundada por Antônio Maria Zacaria, então, auxiliado por Bartolomeu Farias e Morígia, né, com o escopo de educar a juventude, pregar a missão, né, no caso, a primeira casa foi, né, em Somasca,
né, fundador pelo São Jerônimo Emiliano, fidalgo veneziano, com alguns padres, né, lombardos, com a finalidade de cuidar dos órfãos e dos pobres doentes. Então, eles vão começar a usar essa visão de caridade para poder reforçar né, a sua força dentro da comunidade cristã. Então, o Concílio de Trento. Então, realizado em 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563, foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica no contexto da reforma da Igreja Católica e da reação à divisão entre vivida na Europa e devido à reforma protestante, razão pela qual denominado também o concílio, né, de contra-reforma. Então, o concílio foi realizado na cidade de Trento, no antigo Principado Episcopal de Trento, região do Triol italiano. Então, esse concílio foi uma resposta direta aos reformistas. Então, o concílio de Trento, atrasado e interrompido várias vezes por divergências políticas e religiosas, foi o conselho de uma grande reforma, uma personificação dos ideais da Contra-Reforma. Mais de 300 anos se passaram até o concílio ecumênico seguinte. Então, anunciar o concílio do Vaticano II sobre o Papa João XXIII afirmou os preceitos do concílio de Trento continuavam nos dias modernos. Uma posição foi reafirmada pelo Papa Paulo VI. Né? Então, no caso, o concílio de Trento ele é tão importante que ele é aplicado até os dias de hoje. Bem, então, para opor-se ao protestantismo, o concílio emitiu numerosos decretos disciplinares específicos claramente à doutrina católica romana. Então, quando a salvação e os 7 sacramentos, como, por exemplo, confirmou a presença de Cristo na Eucaristia, né, e no cânone de Trento, reafirmou como autêntica e vulgata a tradição da doutrina da graça e do pecado original, e justificação literária do valor e da importância da missa. Unificou o ritual da missa ao rito romano, abolindo as variações locais, instituindo a chamada missa, né, tridetina, então, das relíquias, das imagens e as indulgências da natureza da igreja. Né? Regulou ainda a obrigação dos bispos. Então, no caso, eles vão reformar os dogmas, principalmente a partir dos sacramentos, da Eucaristia e do culto às imagens, que foi abolida pelos protestantes. Então, foram criados seminários na diocese, né, como centro de formação sacerdotal, e confirmou-se a superioridade do Papa, sobre o qual o concílio ecumênico foi instituído pelo Index Laborium, né, Pontificus, né, um novo breviário, né, no caso, o breviário romano, e um novo catecismo, o catecismo, né, romano. Foi reorganizado também, né, a Inquisição. Bem, então, no caso, celebrou-se 3 períodos. Então, o primeiro período, né, celebra-se 10 sessões promulgando o decreto sobre a Sagrada Escritura e a tradição do pecado original, justificação pelo 7º sacramento, em geral, dos vários decretos de reforma disciplinar. Bem, então, no caso, né, era para impor, né, a doutrina àqueles que estavam, né, rompendo com a igreja. O segundo período, né, que era a celebração de 6 sessões, continuando a promulgar-se simultaneamente o decreto da reforma e da doutrina, ainda sobre os sacramentos, particularmente sobre a Eucaristia, nomeadamente sobre a questão da transubstancialização, então a questão de que Deus se materializava na hóstia, e a penitência e a extremunção. A guerra entre Carlos V e os príncipes protestantes constituía um perigo para os padres conciliares de Trento. Então, no caso, né, eles vão tentar impor esses sacramentos como uma forma de controlar, né, ou de buscar, né, no caso, reafirmar a sua importância dentro daquela realidade. Então, o terceiro período foi convocado pelo Papa Pio IV, foi presidido pelos leigos cardeais Pecoles Gonzaga, Seripando, Ósio, Simonotella, Cítico. Estavam ainda no concílio os cardeais Cristóvão Madruzo e o bispo de Trento, Carlos Gysi.
Então, o Papa enviou os núncios Comadoni, né, Delfinos aos príncipes protestantes do Império Reunido de em Norburgo e Montenegro, a Inglaterra, para convidar os protestantes a virem ao concílio. Nesse período realizavam-se nove sessões em que se promulgaram importantes decretos doutrinais, mas, sobretudo, decretos, né, eficazes para a reforma da Igreja. Assinalaram, né, as suas atas 217 padres oriundos de 15 nações. Então, é importante, né, esses pontos para entender como é que isso vai ganhando proporções. Então, a igreja vai tentar, né, trazer de volta, né, no caso, os protestantes, né, para tentar um conciliamento sobre essas propostas. Então, os decretos tridentinos e da disciplina, né, emanados pelo concílio foram as principais fontes do direito eclesiástico durante 4 séculos seguidos, então até a promulgação do Código de Direito Canônico em 1917. Então, no concílio, nenhum consenso foi possível, este acabou apenas por reafirmar os princípios católicos, condenando o protestantismo. Entretanto, algumas medidas moralizadoras começaram a ser tomadas, como a proibição da venda das indulgências e a criação das escolas para a formação eclesiástica. Então, de uma certa forma ou de outra, a igreja ela vai abrir mão de parte, né, de sua força, principalmente pela parte, né, da proibição, né, da venda de indulgências, que foi um dos maiores impactos, né, elaborados pelo Martinho Lutero. Bem, então a consolidação da Contra-Reforma. Então, o período seguido ao Concílio de Trento foi marcado, né, por grande renovação da vida católica. A Igreja recobrou novo vigor à reforma fundada nos decretos de uma nova Constituição tridentinas, foi levado ao efeito para papas que se sucederam. Então, publicou-se um novo catecismo romano, bem como por meio da bula Coprímio Tempuri e o missal em breviário, né, por ordem do Papa Pio V. Então, com o auxílio do Frei Bartolomeu de Mártires e o Frei Luís de Granada, e sobre, né, o Papa Pio V deu completa execução aos decretos do concílio, continuou, né, o saneamento dos costumes da igreja e fomentou a criação de seminários para dotar os padres de uma cultura mais ampla. Então, a necessidade de que o padre, né, os padres, eles tivessem uma formação diferenciada em comparação ao que era feito antes. Então, a revisão da Vulgata Latina exigiu muitos estudos grandes esforços, só foi aprovada pelo pontificado de Clemente VIII. Então, o espírito, né, tridentino, né, deu oportunidades ao surgimento de bispos exemplares, como São Carlos, né, Borromeu, e zeloso reformista, né, na Cúria Romana, enquanto secretário do Estado, o que mais tarde entendeu a reforma ao norte da Itália. O arcebispo de Milão, São Felipe Neri, contribuiu para a renovação do espírito cristão, né, fundado pela Congregação do Oratório. Então, dedicando-se à educação cristã da juventude e do povo das obras, né, de caridade. Então, São José de Calassas, né, fundou a Escola de Pias, desenvolveu a abnegada, né, atividades de formação da juventude entre as classes populares. E São Francisco de Sales difundiu a piedade pessoal e a vida devota entre os leigos que viviam no meio do mundo. Então, no caso, aonde a igreja não chegaria, os leigos, né, então aqueles que não faziam parte do corpo da igreja, chegariam por meio da sua obra. Então, São Pedro de Alcântara levou a reforma católica a Portugal e muitos auxílios São Tomás, né, de Vila Nova, na Alemanha. As reformas decretadas pelo concílio não tiveram beneplácitos, né, do imperador Fernando I, mas seu sucessor Maximiliano II da Germânia foi dando publicação aos poucos né, em todo o império. Então, ali se distinguiam, né, na aplicação das leis eclesiásticas, Daniel, né, Breidel, Jacob Denzel, Ernesto da Baviera, Teodócio, né, Frutberg, dentre outros. Então, Felipe II
né, da Espanha as publicou, né, com reservas da cláusula salvo o direito da coroa. Então, a França aceitou a reserva de determinações do concílio, apesar dos esforços do bispo francês. Né? Então, o bispo francês ele vai, né, aceitar tudo isso, mas com uma certa refalsa para manter os seus privilégios. Então, pela ação dos missionários de São Francisco de Sales, né, dos pregadores de São Pedro, né, Canício, então obteve-se a reconquista religiosa de uma porção importante dos povos do centro da Europa e ainda da Suíça, da Áustria, da Baviera, da Polônia e da Boécia e da Ucrânia. Então, Portugal e Espanha levaram a fé católica para além mar e Francisco Xavier e Mateu Henrique, né, levaram o catolicismo ao Japão e à China. Então, a obra para a promoção cultural avançou paralelamente com a evangelização daqueles povos, né, principalmente, né, dentro desses novos territórios, né, ganhando grande força em Santo Domingo, Lima e no México, né, durante o período da colonização da América e do Oriente. Bem, também são frutos né, da consequência da reforma católica levada a efeito pelo concílio e a renovação da arte, né, sacra cristã, com o surgimento do barroco, que é o estilo artístico da reforma católica. Arquitetura, escultura, pintura e literatura foram empregados pelo catolicismo barroco. Então, a cisão cristã definitiva, entretanto, entre catolicismo e protestantes se deu no final da Guerra dos 30 Anos, com a paz, né, de Westfália, de 1648. Com ela, o avanço da reconquista católica na Alemanha ficou bloqueado, além de estabelecer-se os princípios cuios, né, no caso da religião, cada um seguia a religião de seu príncipe, o que consagrou a fragmentação religiosa da Alemanha num povo dividido em mais de 300 principados e cidades. Então, tem alguns relatos que dizem, né, que né, no caso, a unificação da Alemanha ela demorou mais tempo por conta, né, da reforma protestante e da fragmentação da teoria, né, a partir desses povos. Então aqui, né, nós temos, né, algumas imagens, né, desses atos de reforma, e principalmente as iconografias voltadas, né, para justificar, né, a reforma. Né? Então, com isso, eu chego ao fim né, desse tema. Então, a reforma ela é um período que vai, né, dar base para a modernização de várias questões econômicas, políticas e ideológicas no século XVI, XVII, XVIII, mas isso não para por aí. Até os dias de hoje, a igreja ainda sofre muito com, né, a possibilidade de não se reformar. Bem, gente, então eu agradeço a todos até aqui. Né? Então, se gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, né? Então é muito importante, né, para mim isso. Então já deixo aqui um muito obrigado e até o próximo vídeo e até mais.